Quero reiterar, senhor presidente, antes das perguntas, faço questão de fazer dois registros. Primeiro, doutor Rodrigo Janot chega aqui ao plenário da CCJ e, se Deus quiser e a vontade dos senadores também, depois ao plenário do Senado, com a maior aclamação que um candidato à Procuradoria-Geral da República teve nos processos eleitorais internos do Ministério Público. E isso mostra um sentido de coesão do Ministério Público no momento crucial das ações que essa instituição tem desempenhado para a vida nacional. O segundo destaque é que a minha preocupação é exatamente por isso que apresentei uma questão de ordem baseada no seguinte: somente se houvesse concordância com os demais, é que haveria a abertura da prerrogativa da tréplica, porque achava que boa parte das questões já estavam esclarecidas. De qualquer forma, eu percebo, senhor presidente, que este processo, quero reiterar, que o processo como está se dando atualmente e como ocorreu anteriormente na indicação do último ministro do Supremo Tribunal Federal, só reforça o perfeito funcionamento das instituições, o que é melhor para a democracia brasileira. Doutor Rodrigo Janot, passando então diretamente às perguntas, eu quero me reportar a uma entrevista recente que Vossa Excelência concedeu, em que afirmou que o nosso atual sistema de investigações dos crimes de corrupção está ultrapassado. Há uma pesquisa, doutor Rodrigo, que corrobora com essa sua premissa. Uma pesquisa que constata que somente 27% das investigações de crimes de corrupção viram denúncias. Eu lhe pergunto, o que fazer para melhorar esse cenário? O inquérito policial, na forma que temos hoje, que é derivado do século XIX, não está ultrapassado? Não precisaria ser extinto, reformado no nosso processo penal? No mesmo sentido dessa pergunta, senhor procurador, Vossa Excelência, na campanha ao MPR, à Procuradoria-Geral, à PGR, assumiu um compromisso público, foi promessa de campanha de Vossa Excelência, a criação das Procuradorias Nacionais Anticorrupção. É uma proposta que eu considero da maior relevância e gostaria que Vossa Excelência declinasse o conteúdo dessa proposta para os membros daqui da CCJ, para o Senado e para todos que nos assistem através da TV Senado. Continuando nessa linha, senhor procurador, nos Estados Unidos, mais de 92% dos casos criminais são resolvidos por acordo, que prestigia a chamada justiça restaurativa e que implica na aceitação da pena por parte do acusado e não por pura imposição do Estado, como é no nosso sistema. O que esse sistema adotado nos Estados Unidos tende a favorecer, caríssimo procurador, a ressocialização e reduzir as taxas de encarceramento, além de diminuir os custos da máquina judiciária. Eu pergunto, por que o Brasil o Ministério Público não adota esse sistema, que faz esse tipo de acordos para agilizar a justiça? O que é que precisamos adotar no nosso ordenamento jurídico para adotar um sistema dessa natureza? Tramita aqui também no Senado, caríssimo procurador, o projeto de lei da audiência de custódia. Eu pergunto a Vossa Excelência como a audiência de custódia poderia representar um momento importante para o Ministério Público e para melhorar o nosso processo penal. Muito foi falado aqui sobre a Lava Jato, doutor Janot. Percebemos que na Lava Jato temos um foco único na recuperação do dinheiro desviado da Petrobras, inclusive com sucesso por parte do Ministério Público. Não me recordo de ter ocorrido alguma investigação em outro momento que tivesse esse foco tão grande. Me parece que a Lava Jato é exceção. Me corrija se estiver enganado.
Eu pergunto qual é o projeto de Vossa Excelência para que casos, situações como essa da Operação Lava Jato, que amplia ainda mais a recuperação do dinheiro da corrupção, que eu considero a ação mais importante desta ação do Ministério Público, e aproveito para saudar a equipe que comanda a Operação Lava Jato, dirigida por um jovem procurador, doutor Deltan, e toda a equipe tem tido uma atuação, no meu entender, histórica e decisiva para o nosso país. Por fim, duas questões, senhor procurador. A primeira é sobre a questão penitenciária, que me parece que é um problema, sim, que obviamente que é um problema real no Brasil, por conta da violência, das mortes e todos os problemas da administração dos estabelecimentos penitenciários. É comum os casos de grave violação de direitos humanos, lamentavelmente, no sistema penitenciário brasileiro. Eu pergunto qual poderia ser a proposta do Ministério Público e a atuação, se Deus assim permitir, eu acredito que será a vontade daqui do plenário do Senado, nessa segunda gestão sua, à frente da Procuradoria-Geral da República. E, por fim, nós temos visto, senhor Procurador-Geral, problemas ambientais rotineiramente discutidos na imprensa e no Parlamento. Eu queria trazer aqui a Vossa Excelência dois temas diferentes. O primeiro se trata de como pode o Ministério Público atuar efetivamente na questão do desmatamento. O meu estado do Amapá, lamentavelmente, os últimos dados sobre a Amazônia dão conta que no meu estado do Amapá houve um aumento do desmatamento. Era importante, necessário, fundamental, que além da ação que o Ministério Público já tem, existisse outros mecanismos de ações concretas, diretas e efetivas. Eu pergunto quais estratégias que a instituição e Vossa Excelência têm pensado que pudesse agilizar, além do processo judicial, e ter ações efetivas, diretas e concretas no combate ao desmatamento em nosso país. O segundo ponto que me parece claramente tem uma relação com o desmatamento. Qual a sua visão, e aí é uma questão também do meio ambiente, qual a sua visão, a visão do Ministério Público, da gravíssima crise hídrica que enfrenta principalmente os estados do sudeste do país, e como poderia ter uma atuação também do Ministério Público nesse sentido. Ambas questões, como sei que é um tema que é muito caro a Vossa Excelência, o tema do meio ambiente, eu faço questão de trazer essas duas últimas questões também em homenagem a Vossa Excelência. São esses meus questionamentos, doutor Rodrigo. A palavra é o doutor Rodrigo. Senador Randolfo Rodrigues, quando me referi à melhoria do sistema de investigações em área de corrupção, é que essa é uma área que, enfim, demanda uma atitude diferente para desvendar os ilícitos praticados. Nós temos que usar aí muita tecnologia, a gente tem que usar métodos novos, nós temos que ter bem presente a cooperação jurídica internacional, porque esses valores circulam, né, por outros países. Temos que ter um relacionamento profissional mais próximo com a própria polícia, para que possamos, então, melhorar o sistema de investigação. Eu centraria na tecnologia, novas metodologias, cooperação jurídica internacional e tecnologia, nova metodologia, cooperação jurídica internacional e um relacionamento mais próximo e mais profissional com a própria polícia. A Procuradoria Nacional Anticorrupção, essa proposta, ela enfim, está sendo desenhada no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Nós estamos estudando algumas procuradorias que já atuam nesse sentido. Já fizemos visita ao Ministério Público do Chile,
já estamos em vias de enviar nosso pessoal, para conhecer a estrutura da Procuradoria Nacional Antimáfia na Itália, e um contato direto com os americanos nessa parte de investigação. À orida essas sugestões, né, estamos formulando essa proposta, que deverá ser uma proposta legislativa, de modo que possamos atuar de maneira nacional, respeitando a independência funcional dos colegas, mas que possamos ter uma atuação nacional nesses casos de organização criminosa que se espraia por mais de um Estado da Federação. A questão dos acordos penais, realmente eles fazem com que os processos se resolvam de forma muito mais rápida e desafoguem o sistema do judiciário para aqueles processos mais pesados e que não é possível a realização do acordo. Vossa Excelência pergunta o que falta. O que falta é uma lei específica que nos permita fazer essas composições, em que limites e a forma desses acordos. Teria que haver, então, um regramento legislativo prévio a isso. No que se refere à atuação do Ministério Público na Lava Jato, a cooperação jurídica internacional foi e tem sido até agora essencial para a recuperação de ativos. A atuação do Ministério Público, em conjunto com o DRCI, do Ministério da Justiça, propiciou, num período curto, a repatriação de mais recursos do que a atuação do DRCI em toda a sua existência. Isso se deu da proximidade da cooperação jurídica internacional, o profissionalismo que essa matéria está sendo tratada com os países amigos, onde esses dinheiros são levados. O sistema, a questão do problema penitenciário, senador, realmente são enxovias, já disse, né? A grande maioria dos presídios são enxovias. O precedente do Supremo, que permite agora judicializar a implementação dessa política pública, a ideia é oferecer soluções, e se os estados, enfim, não se interessarem por essas soluções, que a aplicação dessa política pública seja induzida com ajuizamento de ações civis públicas de forma concertada em alguns estados da Federação. A escolha desses estados se daria objetivamente pelos dados do DEPEN, naqueles piores dados do sistema carcerário, então seriam esses os escolhidos para atuação judicial. A questão do desmatamento, eu lembraria que existe uma experiência que foi feita entre o Ministério Público Federal e o Ministério da Agricultura. Existe hoje, que foi renovado agora por mais 4 anos, um órgão colegiado que é GAP, o Grupo de Acompanhamento do Protocolo. Então, foi firmado um protocolo entre o Ministério Público Federal e o Ministério da Agricultura para que pudéssemos encaminhar soluções conjuntas que afetam os dois, a área de atuação dos dois. Poderíamos repetir essa experiência no âmbito do desmatamento. Nós temos projetos em curso, por exemplo, Município Verde, nos estados do Norte, em que no começo houve uma certa incompreensão do que seriam esses programas. Hoje, os estados estão aderindo, as empresas privadas estão aderindo e temos conseguido, enfim, evoluir no sistema, na questão do desmatamento. Tem uma proposta também de criarmos ofícios regionais de atuação, o que poderia permitir, por exemplo, a atuação de um ofício regional em questões como bacia hidrográfica. Então, reflorestamento de todo o Rio São Francisco na sua extensão, né? Haveria, então, uma atuação concertada com essa atuação dessa unidade regional de defesa do meio ambiente, no caso. E quanto à crise hídrica, o que eu posso dizer é que o Ministério Público atuou efetivamente no processo em curso no Supremo Tribunal Federal, em que ali contendem os estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, e conseguimos lograr um acordo para que houvesse a condução do problema do sistema hídrico que envolve esses 3 estados. Enfim, eu acho que é diálogo institucional, o Ministério Público tem que se colocar à disposição para a solução desses problemas.
Presidente, só na réplica, rapidamente, entre os temas abordados, eu esqueci o que eu considero mais importante também neste momento. Eu queria saudar pela campanha das 10 medidas anticorrupção, principalmente pela metodologia que o Ministério Público adotou. Ao que me parece, muitos desses projetos, se não os 10, já se encontram aqui no Congresso Nacional. Alguns aqui no Senado, outros na Câmara dos Deputados. E outros não. E outros não, perfeitamente. Mas as 10 medidas têm, assim, a forma, a mobilização que está sendo feita pelos procuradores da República nas diferentes instâncias, reunindo com câmaras de vereadores, reunindo com entidades da sociedade civil e buscando trazer ao Congresso Nacional assinaturas de apoio às 10 medidas, me parece, inclusive, diretamente relacionado ao tão falado princípio da nossa Constituição, que funda em nosso país uma democracia semidireta e participativa. Então, queria saudar essa metodologia adotada pelo Ministério Público. E, em especial, algumas, tem algo que me causa espécie, doutor Rodrigo, isso aí é um pouco autocrítica, é que essas 10 medidas não estão colocadas nem na agenda da Câmara, nem na agenda do Senado. E aqui é uma autocrítica também fazendo nossa. É lamentável essas 10 medidas não estarem pautadas aqui na nossa agenda, porque, veja, está sendo falado, dito muito sobre a Agenda Brasil. Acho importante, nós temos uma crise econômica, temos uma crise política, mas nós temos também, claramente, uma crise moral. E se nós não criarmos no país mecanismos concretos de combate à corrupção, nós não avançaremos neste aspecto. Eu só queria uma rápida consideração do senhor, o que o Congresso Nacional, em especial o Senado, poderia fazer para avançar nessas matérias, nas 10 medidas propostas pelo Ministério Público, propostas e lançadas pelo Ministério Público Federal. Vossa Excelência deseja usar da palavra? Rapidinho, eu ia dizer, o Senado poderia abraçar, né? Se não todas, pelo menos parte dessas medidas, que podem auxiliar em muito no encaminhamento do enfrentamento da questão da corrupção no país.